Governador Jorginho Mello entrega na capital federal o projeto de ampliação do Morro dos Cavalos, e você vai ver também. Ministério da Saúde aprova nova medicação para auxiliar o combate ao tratamento do câncer de ovário. Lei da ficha limpa volta a ser palco na Câmara dos Deputados e Senado Federal. Criciúma garante o título pela terceira vez do Campeonato Catarinense Sub-20. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região, 1 da tarde, mais 16 minutos, nessa quinta-feira, dia 4 de setembro de 2025. Tempo bom, firme em todo o sul catarinense, frente fria chegando, o pessoal já fazendo os alertas, como a gente tem trazido para vocês durante a semana. A chuva já chegou na região mais sul do estado, vai estar subindo para cá também até o final do dia e assim vai continuar pelo menos até o próximo domingo. Quando dá uma trégua, o tempo fica um pouquinho mais firme, mas as temperaturas começam a cair já nessa madrugada. Amanhã deve amanhecer aí por volta dos 14 graus, com máxima de 16, 17 aqui no sul catarinense. Então, vamos acompanhando, até porque a Defesa Civil está lançando uma série de alertas, principalmente para as áreas marítimas, né, aonde está proibida a navegação devido à chegada desse ciclone, por mexer aí, né, com as ondas, com a maré, trazendo elevação, muita onda alta. Então, a partir dessa tarde, noite, já começa a ficar proibida a navegação, então muito cuidado para essas áreas também. Então, amanhã a temperatura cai e a gente vai ficar de olho nisso. 1h16, o Senado aprovou um projeto que altera a lei da ficha limpa e muda prazos para inegibilidade. O texto altera a regra para a contagem de prazo, permitindo que políticos cassados voltem antes à política. O texto seguirá agora para a sanção presidencial. Com 50 votos favoráveis e 24 contrários, o Senado Federal aprovou uma proposta que altera a lei da ficha limpa e muda a contagem do tempo em que uma pessoa fica proibida de se candidatar às eleições, a chamada inelegibilidade. Esse prazo, atualmente, é de 8 anos, mas o momento em que for aplicado vai poder variar de acordo com o tipo de crime cometido. Em alguns casos, essa alteração pode reduzir o prazo. A proposta aguardava há um ano votação em plenário. Chegou a ser pautada pelo menos 5 vezes neste período, mas somente nesta semana houve consenso para aprovação. Na prática, a matéria reduz o tempo de punição para políticos cassados. Isso valerá para deputados, senadores, vereadores, governadores, prefeitos e seus vices. A mudança é que o prazo de 8 anos comece a contar a partir do momento da cassação e não depois do fim do mandato para o qual o político foi eleito e deveria cumprir. O projeto não altera a condição do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível até 2030, por abuso de poder político. Isso porque, neste caso específico, o texto mantém válida a regra atual. Pela proposta, a pessoa condenada por abuso do poder econômico ou político não pode disputar eleições por 8 anos, que serão contados a partir da data da eleição na qual ela cometeu o crime. Apesar de mexer na redação, o texto não muda a jurisprudência já aplicada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que define que o período conta a partir do dia da eleição e termina no dia de igual número no 8º ano seguinte. A proposta conserva a norma aplicada hoje para crimes hediondos, lavagem de dinheiro, aqueles praticados por organização criminosa e outros. Para estes delitos, o condenado na justiça fica inelegível desde a sentença até 8 anos após o cumprimento de toda a pena imposta. O bom é que se a gente não precisasse de leis como essa, né? Fosse todo mundo bem sério, não precisasse dessas coisas, mas precisa e agora vai ser alterado ou não, depende da sanção
do presidente Lula. 1h19, olha, o governador Jorginho Melo entregou ontem ao Fórum Parlamentar Catarinense o projeto da construção do contorno viário do Morro dos Cavalos em Palhoça. O encontro foi realizado na Secretaria de Articulação Nacional em Brasília e a proposta é uma das alternativas para evitar o bloqueio no trecho da BR-101, o ponto que é historicamente marcado por acidentes e deslizamentos de terra e interditam a rodovia, causando transtornos ao tráfego de veículos, prejuízos econômicos e principalmente riscos aos motoristas. Durante a entrega, o governador defendeu que o projeto é viável e possui menor custo e tempo para execução. Melo ainda ressaltou que o contorno viário não viabiliza a discussão para a construção dos túneis do Morro dos Cavalos, já que essa é mais uma alternativa que vem sendo estudada, não inviabiliza, ou seja, pode-se ter as duas, constrói o túnel, constrói o acesso, dá para fazer tudo. Dinheiro é nosso mesmo, né? Mas quem manda são eles. O governador foi levar ontem, inclusive, ia ter uma audiência com o ministro Renan Filho, que não sabe-se por que não estava em Brasília, estava no Paraná. E a audiência já estava marcada com o governador do estado. E fica esse jogo de empurra entre lideranças aí. Mas, enfim, Jorginho Melo foi lá entregar, vamos ver o que vai sair do governo federal em relação a isso. O projeto de lei do devedor contumaz, aprovado nessa semana pelo Senado, é uma ferramenta importante para auxiliar no combate à sonegação e à lavagem de dinheiro, utilizado por organizações criminosas. Hoje, o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, participou inclusive de uma audiência na Comissão de Finanças e Tributações da Câmara para detalhar a Operação Carbono Oculto, que revelou um super esquema bilionário ligado ao PCC na última semana. O projeto de lei do devedor contumaz prevê medidas contra empresas e pessoas que deixam de pagar impostos de forma reiterada, incluindo suspensão de CNPJs, proibição de benefícios fiscais, impedimento de participar de licitações e restrições a pedidos de recuperação judicial. No setor de combustíveis, as empresas precisarão comprovar a licitude dos seus recursos e atender a requisitos mínimos de capital social. A Operação Carbono Oculto, conduzida pela Receita Federal e pela Polícia Federal, investigou um esquema de sonegação e lavagem de dinheiro, envolvendo postos de combustíveis, fintechs e fundos de investimento, usados para movimentar valores bilionários sem recolher os tributos devidos. O trabalho das autoridades revelou que o PCC utilizava empresas de fachada e instrumentos financeiros complexos para ocultar a origem do dinheiro e financiar atividades criminosas. Essa foi a maior operação contra o pilar financeiro do crime organizado. Os valores movimentados pelo grupo são verdadeiras fortunas, quando se fala que em uma única operação houve uma movimentação de mais de 50 bilhões de reais pelo sistema financeiro do crime organizado e outras duas mais de 20 bilhões de reais. No conjunto, quase 80 bilhões de reais movimentados nos últimos anos pelo crime organizado. O secretário reforçou que o combate ao crime organizado precisa ir além das ações pontuais, atingindo o cerne financeiro das organizações. O crime organizado não pode ser combatido apenas na ponta. As autoridades precisam entrar no pilar financeiro. E é nisso que o governo está trabalhando, por todos os lados, para sufocar o financiamento do crime organizado. Essa operação, inclusive, teve braço também em Santa Catarina. A seguir, último final de semana da Expo Inter movimenta setor agropecuário no sul do país. Uma da tarde, 26 minutos. Gente, o Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 0,4% no segundo trimestre de 2025, de acordo com as informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Em valores correntes, a economia movimentou mais de 3 trilhões de reais. A economia brasileira cresceu 0,4% no segundo trimestre de 2025 em comparação com o primeiro e registrou uma expansão interanual de 2,2%. Os dados foram publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. O resultado marca uma desaceleração na maior economia da América Latina, após um crescimento de 1,3% nos primeiros 3 meses do ano.
Este dado foi revisado para baixo após um anúncio prévio de 1,4%. Mesmo assim, o aumento de 0,4% superou levemente as expectativas do mercado, que esperava um avanço em torno de 0,3%, de acordo com estimativas das instituições financeiras consultadas pelo jornal Econômico Valor. Em relação ao segundo trimestre de 2024, o Produto Interno Bruto brasileiro avançou 2,2%. A desaceleração trimestral se explica principalmente pelo desempenho do setor agropecuário, que passou de um crescimento de 12,2% no primeiro trimestre para uma contração de 0,1% no segundo. O melhor resultado no trimestre anterior se deveu à recuperação da colheita de grãos, que costuma concentrar seu impacto positivo para o PIB nos primeiros meses do ano. Além disso, em 2024, o Brasil sofreu uma seca histórica. No segundo trimestre, o setor de serviços cresceu 0,6% e a indústria 0,5%. O consumo familiar aumentou 0,5%, contido pelas altas taxas de juros mantidas pelo Banco Central para controlar a inflação. 1h28, gente, olha que notícia importante. A Anvisa aprovou o uso de um medicamento para tratar os casos de câncer de ovário resistentes à quimioterapia no Brasil. A doença atinge mais de 7 mil mulheres por ano em estágios avançados. O câncer de ovário é uma das principais causas de morte por câncer ginecológico no mundo. No Brasil, o Instituto Nacional de Câncer estima cerca de 7.300 novos casos por ano. A doença é considerada a mais letal, pois geralmente é diagnosticada em estágio avançado e costuma reaparecer após o tratamento inicial. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o primeiro medicamento voltado a pacientes com câncer de ovário, que não respondem mais à quimioterapia padrão à base de platina. Neste caso, a enfermidade volta em até 6 meses após o fim do tratamento, o que o torna menos eficaz. Segundo especialistas, a estimativa é que cerca de 1/3 das pacientes com câncer de ovário tenham tumores com essa característica. O novo medicamento é composto por um anticorpo fármaco com uma carga quimioterápica capaz de destruir as células tumorais, poupando a maior parte das células saudáveis. A aprovação foi baseada em um estudo clínico que envolveu mais de 450 pacientes. O ensaio revelou uma queda em 35% no risco de progressão da doença em comparação à quimioterapia convencional e reduziu em 33% o risco de morte, sendo eficaz em 40% dos casos. A liberação do medicamento é vista como um avanço para a medicina, pois há mais de 8 anos não surgia uma nova opção para pacientes com tumores no ovário resistentes à quimioterapia. Apesar disso, ainda não foi determinado quando o medicamento será incluso no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, ou no Sistema Único de Saúde. Uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina já está em andamento. A Expo Inter 2025 abriu os portões em um esteio reunindo inovação, tradição e encontro entre campo e cidade. A expectativa é de novos recordes de público e negócios. A movimentação intensa nos corredores da Expo Inter 2025 mostra a força do agronegócio brasileiro. São 141 hectares, onde são realizados mais de 800 eventos, entre exposições de animais, agricultura familiar e maquinários, no Parque Assis Brasil, em Esteio, em uma edição que promete superar marcas de público e negócios. Entre as principais atrações estão os animais de raça, que neste ano alcançaram o maior número de inscritos da história da feira. O Jocelei participa pelo 4º ano consecutivo e conta que estar presente no evento dá um impulso nos negócios. Uma vitrine internacional do agronegócio, então a gente tem que aproveitar as oportunidades e vir mostrar o que a gente tem de melhor. Esse ano a gente não consegue mais atender a demanda de tanta procura que tem pelos animais, né? Por aqui, o público do campo encontra não apenas oportunidades de negócio, mas também conhecimento para aplicar de volta na propriedade. A gente observa a evolução da tecnologia, da genética
e também do maquinário, que, sem sombra de dúvida, é um avanço para a nossa pecuária. A gente, quando faz essa visita, aprende muita coisa e aí a gente aplica quando chega na propriedade. Cavalos, bois e ovinos chamam a atenção pela qualidade genética e pelas competições. O Wagner trouxe uma ovelha crioula para disputar. O animal é a raça crioula, é uma raça original aqui do Rio Grande do Sul, trazida pelos jesuítas. Qual a tua expectativa para essa competição? É ser campeão, ver se conseguimos levar a faixa para casa. Outro destaque da feira são as máquinas agrícolas, lançamentos tecnológicos que prometem mais eficiência no campo, com equipamentos cada vez mais modernos e sustentáveis, como esse drone. O Shag P150 que vocês estão vendo na demonstração é um equipamento de 70 litros, né? Com capacidade de pulverizar até 35 hectares por hora. Hoje o produtor no campo ele busca entradas em tempo certo na lavoura, um baixo custo, né, de operação para ter um maior retorno, né, no final da safra, né? E não são apenas os grandes negócios que movimentam a feira. Aqui no pavilhão da agricultura familiar, o público encontra alimentos artesanais e produtos típicos de diversas regiões do estado, que vêm diretamente do produtor para o consumidor. E a gente trouxe os doces de Pelotas, a passa de pêssego, que é um doce diferenciado, né? Que ele é produzido apenas em Pelotas, inclusive é reconhecido pelo IFAM como patrimônio imaterial. É única, né? Era um sonho nosso de participar da Expo Inter e é um público muito maior do que a gente imaginava, uma expectativa bem boa para as vendas também. São mais de 1.000 famílias expondo no espaço, que se tornou parada obrigatória para quem visita a Expo Inter. E eu sempre espero para voltar, né? Pegar um queijinho, pegar um salame. Sempre passo por aqui, venho todos os anos, é bem agradável essa parte. A gente sempre faz as comprinhas e leva para casa para comer. Nesta edição, a feira conta com 2.500 expositores de 196 municípios gaúchos. E lembrando que a Expo Inter segue até o dia 7 de setembro, uma feira que reúne campo e cidade, inovação e tradição em um só lugar. Inclusive das atrações, né, aquele super boi que a gente vê aqui na Agroponte. Então ele tá lá, foi constatada da cabanha Talismã aqui de Sara, do Agilmar Viana, tá lá na Expo Inter e já foi aí chancelado que ele é o maior boi em peso, em tamanho do Brasil hoje e também um dos maiores da América Latina. Nossa, semana passada todo mundo falou sobre isso e quem viu aqui na Agroponte também está lá na Expo Inter. A gente sabe, nesse final de semana, muita gente vai para o Rio Grande do Sul participar da Expo Inter, até porque a gente tem um setor agrícola muito forte, muito fomentado aqui no sul catarinense e por isso, né, a importância dessa feira para toda a região. A seguir, Criciúma conquista o tricampeonato catarinense sub-20. Uma da tarde, 41 minutos. O governo do estado editou um novo decreto para facilitar a concessão de benefícios fiscais para cooperativas de energia elétrica, com o texto que atualiza as políticas estaduais de apoio às cooperativas de energia. Um novo pacote de investimentos está sendo realizado em 2024 pelas cooperativas e foi inclusive incluso o benefício e vai receber aí recursos do governo do estado como forma de compensação pelo crédito presumido do ICMS. Durante um encontro na capital do estado, essa semana, o governador autorizou a liberação dos recursos que somam cerca de 22 milhões para as cooperativas que fornecem energia em Santa Catarina. De acordo com o mandatário catarinense, o sistema faz parte fundamental para a economia do estado. Os recursos vão permitir às cooperativas ampliar investimentos em rede de distribuição, linhas de transmissão e subestações em todas as regiões do estado.
O programa, instituído pela Lei 18.847 de 2024, regulamentado no ano passado, concede 20% de crédito presumido de ICMS às cooperativas e concessionárias de energia elétrica, incentivando a modernização e a expansão do sistema elétrico catarinense. O impacto estimado é de 26 milhões ao ano, compensado pelo incremento da atividade econômica. 1h41, olha só, gente, o Criciúma é o grande tricampeão do Campeonato Catarinense Sub-20. O Tigre levantou a taça ontem na categoria pelo 3º ano consecutivo, nessa quarta-feira lá na Arena Condá, em Chapecó. Perdeu o jogo por 2-0 no tempo regular, mas os carvoeiros venceram nas penalidades alternadas após cobranças defendidas pelo belíssimo goleiro Pedro. Na ida da decisão da disputa aqui no estádio Heriberto Wilson, o Criciúma já tinha ganhado, por 2-0 com gols de Fabrício e Tiaguinho. Além do 3º título consecutivo, os comandados do técnico Gabriel Carvalho estão com a vaga assegurada na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior no começo do ano, além da Copa Sul, a competição que vai reunir equipes do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e também o Sub-20 do Tigre vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro na próxima temporada. Ótimos resultados para a categoria de base, quiçá, o pessoal de cima olhe para a base, pense 2, 3, porque esse medo de colocar guri para jogar no Campeonato Brasileiro, olha, se isso fosse lá atrás, a gente não tinha tido Pelé, Não se esqueça que Pelé começou com 17 anos, quase 16. E então, se fosse por isso, a gente tinha tido Pelé, Robinho, Neymar, entre tantos outros, Zico, entre tantas outras estrelas do futebol mundial, Ronaldos, porque jogaram com 17, 16 anos, foram colocados para jogar. Entendeu, base? Uma coisa assim, Tem que só aprimorar ali, acertar as conversas com os compadres e colocar a gurizada da base para jogar. Agora, com o Pedro no banco, no Sub-20, que jogou no campeonato no começo do ano, na Copa São Paulo. O que está jogando agora? A gente contrata um 3º goleiro que vão gastar dinheiro, mas tá bom, Criciúma vai subir. Domingo tem jogo contra a Chapecoense. Amanhã eu conto os detalhes dessa partida que vai ser importante aqui para a região. Com isso, a gente encerra o Informe Região desta quinta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais. @TV Primavera no Instagram e Facebook, no nosso canal do YouTube /TV Primavera Criciúma. Eu volto nas edições do Boletim Primavera. Às 2 da tarde tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede Criciúma, para você acompanhar. E às 4, a Hora da Graça chega com fé e devoção, encerrando a nossa programação local, abrindo a grade da HIT TV. Fiquem com Deus, façam uma boa quinta-feira, aproveite o restinho do calor e a gente se vê amanhã. Lembrando, a TV Primavera também é a TV do Show da Fé. Tchau!